Oi, viajantes da vida! Você é daquelas pessoas que fica querendo saber quem foi na outra existência? Querendo saber se foi príncipe, se foi rainha? Na nossa próxima viagem, nós vamos aprender com Allan Kardec como é que nós vamos pensar depois que deixarmos esse corpo. Como os espíritos se recordam das existências que eles tiveram, daquela que acabaram de deixar e das anteriores. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar você pode tranquilamente mudar para dislike lá no final e, sobretudo, deixa um comentário aí para nós, sugira um novo tema, diga o que você achou do nosso trabalho. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, vamos nos unir mais uma vez para aprender a doutrina espírita. Muitas vezes nós vemos as pessoas encantadas quando leem o romance, quando tem a história de alguém que lembra de uma existência anterior ou que disseram para ela que ela tinha numa existência anterior sido assim, assado, assado. Na década de 90 foi muito frequente aquele conjunto de estudos sobre regressões de memória, sobre acesso às chamadas existências anteriores, e muita gente fica curiosa, desejosa de saber disso, mas é uma curiosidade que às vezes é puramente vazia. Não edifica, não constrói, não ajuda a gente a equacionar os problemas que nós temos hoje. E muita gente fica paralisada lá, encantada com isso, horas discutindo que o espírito fulano de tal foi Beltrano na outra existência, que fez isso, que fez aquilo, que foi malvado, que foi bom. Perdem tempo, fuxicando da vida dos outros, que na verdade é isso que eles estão fazendo. Em vez de prestar atenção na nossa própria vida, ficam discutindo a vida dos outros espíritos. Que Bezerra foi isso, que Emmanuel foi aquilo, que Joana de Ângeles foi aquela. Gente, todos esses espíritos que nós hoje reconhecemos como bons espíritos também tiveram seus passados sombrios. Emmanuel teve a humildade de se desnudar para nós na série de romances que começa com há 2000 anos. E ali ele se mostra ainda bem atrasado, bem endurecido, orgulhoso, ciumento. Mas, ao longo desses mais de 2000 anos, depois daquele primeiro contato com Jesus, quanto esse espírito se transformou e quanto ele se melhorou, ao ponto de ser o benfeitor que nós hoje reverenciamos. Então, não fiquemos apegados à vida deles. Joana de Ângeles alcançou a posição que alcançou trabalhando. Bezerra de Menezes alcançou a posição que alcançou realizando bem, se modificando. Desde lá de Zaqueu até aqui a Bezerra, quantas outras jornadas, quantas outras existências que nós hoje reconhecemos de transformação, de desapego, de serviço na seara do Mestre. A mesma coisa com Emmanuel e qualquer outro dos nossos guias também. E nós? Às vezes nós nos reconhecemos ainda inferiorizados, nos reconhecemos ainda, de certa maneira, presos aos nossos vícios, mas calma lá. Nós vamos caminhar, nós vamos crescer e nós vamos progredir, desde que a gente faça o que é necessário para isso e não fique preso, olhando a vida dos passados, os romances, ai como é bom lembrar do passado. Será que é bom? Se a gente pensar bem, cá no Livro dos Espíritos, a gente tem lá na terceira parte a lei do progresso. E cada um de nós vai aprender lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que nós hoje estamos na melhor condição espiritual possível, a mais elevada. Em relação a todas as outras existências, nós estamos no ponto mais alto. Claro que ainda tem muito para progredir, ainda tem muito para subir, mas nós estamos no nosso melhor ponto. Então adianta ficar querendo lembrar das nossas existências anteriores? E é exatamente aí. Nós precisamos de reflexões sobre isso, precisamos de lições sobre isso. E Allan Kardec vai nos fazer esse grande favor lá no capítulo 6 da segunda parte, em que ele vai estudar como que os espíritos, ao desencarnar, ou como que os espíritos lá do mundo espiritual conseguem perceber, recordar, ver a existência que tiveram. E aí é interessante, porque muita gente diz assim, recordar é viver. Não. Na verdade, gente, recordar é praticamente estacionar. É ficar olhando para aquele passado como se nós fôssemos ainda aquelas pessoas e nós não somos mais. De uma encarnação para outra, nós passamos um tempo no mundo espiritual nos preparando e podemos nos modificar.
E todas as vezes que nós encerramos uma jornada, nós voltamos para o mundo espiritual e tomamos consciência disso. Então não é necessário, aqui na vida presente, nós ficarmos escarafunchando, nós ficarmos querendo saber da nossa vida anteriores, das nossas existências anteriores. Essa é uma questão que a gente não pode deixar de lado. E aí Allan Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, questão 319 do Livro dos Espíritos, por que é que, tendo vivido já tantas vezes, tendo passado tantas vezes do mundo material para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o mundo material, muitos espíritos, ao chegarem lá, ainda se veem surpresos, ainda se veem, de certa maneira, surpreendidos. E aí os espíritos respondem que é só o primeiro impacto, é o primeiro momento, é o fruto daquela chamada perturbação natural que ocorre em função da desencarnação. O choque desencarnatório faz com que a gente, durante tanto tempo apegado a sentir a vida através dos nossos corpos físicos, quando nós deixamos essa vida, nós ficamos meio que sonolentos, meio que confusos. E aí, nessa confusão, é que a vida espiritual parece diferente. A vida espiritual parece um tanto esquisita, exótica para o espírito, mas é só esse momento, depois isso passa. E à medida que vai passando a perturbação pós-desencarnação, as memórias, as lembranças, as existências anteriores vão voltando à nossa lembrança para que a gente possa fazer o quê? Lamentá-las? Para que a gente possa ficar reclamando delas? Não. Para que a gente possa fazer uma análise do quanto nós já caminhamos, o quanto nós progredimos e do quanto ainda falta progredir. Então começa a aparecer aí, nesses itens que Allan Kardec vai tratar, da recordação da existência corpórea, lá das questões 304 até 319 do Livro dos Espíritos, a gente vai perceber uma chamada muito interessante, assim, recordar é possível. Alguns espíritos conseguem, sim, se recordar das suas existências, daquela que acabaram de deixar, de existências anteriores. Afinal de contas, é com essas memórias, é com essas recordações que os espíritos conseguem detalhar para nós, por exemplo, nos romances. Mas olha que coisa interessante, na questão 304, quando Allan Kardec pergunta se é possível, se o espírito se recorda das existências anteriores, da existência corpórea principalmente, os amigos espirituais dizem assim, lembra sim. E aí é que é interessante, não raramente ri compadecido de si mesmo. Quer dizer, quando a gente desperta no mundo espiritual, percebe as bobagens que fez, percebe o tempo que perdeu, fuxicando, fofocando da vida alheia, fazendo bobagem aqui, a gente realmente se lamenta. Gente, como é que eu fui tolo? Gente, como é que eu gastei tempo brigando com aquela pessoa lá no centro que não queria fazer o trabalho do jeito que eu estava propondo? Não era melhor cada um fazer o trabalho do jeito que sabe? Então, essa é a questão. Nós vamos nos recordar. Isso é possível. E com esses retalhos, ou com essas recordações mais ou menos amplas, é que nós temos as ideias que aparecem nos romances de Emmanuel, de Ivone Pereira, coisas muito detalhadas, os bons romances, hein, gente? Cuidado! A gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque assim, tá cheio de obra psicografada por aí, tá cheio de romance vende, né? Novela vende. Imagina então um romance dito mediúnico, um romance psicografado. Então a gente tem que ter muito cuidado para confrontar um romance que estiver lendo. Não se exima de ler não, pode ler, não é pecado. Mas entender o seguinte, em romances nós não vamos aprender a doutrina espírita. Nós vamos aprender a doutrina espírita na codificação, nas obras subsidiárias sérias. Em romances, os bons romances, porque tem muito romance ruim, os bons romances, eles vão ensinar para nós, ou eles vão trazer para nós, aquela vivência, a aplicação dos princípios doutrinários. Isso é que caracteriza os bons romances. Pode ir lá. Você vai ver que, por exemplo, há 2000 anos, nós estamos em vidas comuns, pessoas até bem malvadas. O próprio senador Plínio Lentulus, orgulhoso, ficando sem falar com Lívia por tanto tempo, julgando que ela tivesse sido infiel no casamento, mostrando as próprias imperfeições. Essa é a generosidade de Emmanuel, ele não teve nenhum tipo de pudor de se despir e mostrar que naquele tempo era inferior, até para mostrar para a gente, olha, se naquele tempo ele era inferior e hoje ele é superior, a gente também pode, né? A gente também pode, se reconhecendo inferiores hoje,
nós nos reconhecendo inferiores hoje, nós podemos, pelo trabalho, assim como Emmanuel fez, pelo trabalho nos transformarmos em pessoas melhores, nos transformarmos em espíritos melhores. Quem sabe daqui a algum tempo sermos tutores, sermos condutores, auxiliares do desenvolvimento de algum médium aqui na Terra. Mas a gente não quer desencarnar agora não, né? Então a gente vai seguir aqui com Kardec, porque é precioso, muito mais pelo que nos espera como espírito desencarnado, para lembrar das encarnações anteriores, das existências anteriores, e muito mais para agora. É nesse momento, aquelas ideias que são passadas ali das questões 304 a 319, elas servem para esse momento, para a gente não estacionar olhando para o passado, para a gente pensar o seguinte, como é que é o mecanismo de recordar e por que recordar? Mas lembrar que recordar não é viver. Ah, mas foi um momento muito feliz, eu estou passando por um momento muito difícil. Lembrar desse momento feliz vai me trazer alento. Pode trazer alento. Mas se você paralisar olhando só para aquele momento feliz do passado, quando é que vai trabalhar para construir um novo momento feliz agora no presente? Quando é que vai agir para fazer o momento infeliz que faz a gente querer mergulhar no passado desaparecer? Essa é a primeira questão que se coloca. E a gente não pode abrir mão dela, a gente tem que estar sempre atento. O que eu vim fazer na Terra? Eu vim progredir. E os bons romances, eles trazem isso. Vidas comuns, vidas bem tortas, né? Mas sempre aquela possibilidade de transformação. Sempre obras que nos educam. Isso é característica de um bom romance. Se é apenas aquela ideia que mostra criaturas cruéis, né? O mal prevalecendo sobre o bem, a Terra ainda tem muito disso, né? Se a gente for mais adiante lá na questão 932 do Livro dos Espíritos, a gente ainda vai ver que o mal ainda prevalece aqui, ainda tem um certo barulho maior dos que são maus do que a ação dos que são bons. Muito mais por omissão dos bons do que realmente por força dos maus. Mas o que é importante é a gente reconhecer que dessas vidas tortas que nós vemos nos romances, quantos espíritos conseguem realmente melhorar? Conseguem realmente dar a volta por cima? Todos vão se superar. Vários romances bons. Então façam isso. Confrontem os romances que vocês estiverem lendo com as obras básicas. Se estiverem muito fora, se forem só mais uma novela que não está na televisão, dessas novelas que só mostram o lado negativo, que ressaltam o lado negativo e não mostram nada de positivo, mas elas questionam a realidade. Sim, nós devemos questionar a realidade. Nós devemos olhar o mal que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Mas o que nós vamos fazer com essa observação? Só apontar que o mal está aí? Só apontar pior? Só apontar o mal que os outros estão fazendo? Que não deixa de ser uma certa maneirazinha da gente varrer para debaixo do tapete os males que nós ainda fazemos? Ou a nossa omissão na prática do bem? Essa é uma questão que não pode ser deixada de lado. E aí, quando a gente fizer essas observações, pensar, olha, o espírito pode se recordar. E ao observar a sua vida, ele vai se lamentar, ele vai rir de si mesmo. Mas como é que acontece essa lembrança? Essa é uma questão. Ela vem assim, tchum, de repente, ou como se a gente fosse acordando e abrindo os olhos devagarinho, começando a ver a luz. E os espíritos respondem para Allan Kardec que elas voltam de pouco a pouco. Quando o espírito desencarna, que ele começa o processo de recordar-se das suas existências anteriores, não só da existência que acabou, claro que essa que está mais próxima é mais fácil de ser recordada. Mas, se lembrar de todas as suas outras existências anteriores, isso volta paulatinamente. Como a gente tinha falado lá da questão 319, tem um impacto. A perturbação que se segue à desencarnação dá um susto no espírito e ele tem umas problemas de memória, vamos chamar assim, né? Tem umas dificuldades de recordação. A aprender a perceber a vida agora sem o corpo físico. Esse é o grande trabalho dos desencarnados recentes. Aprender a perceber a vida sem o corpo físico. E aí os espíritos explicam para Allan Kardec, na questão 305, que o espírito vai se lembrando paulatinamente. É como se um véu se levantasse. Pensa num amanhecer, não é? A gente está vindo da madrugada, a madrugada toda escura, e aí não acontece de repente, pum, o sol está lá no meio do céu. Não. Né? Começam a aparecer os primeiros raiozinhos, a luz começa a mostrar a silhueta das montanhas em volta, das árvores que estão ali perto da gente, das casas, até que, passado um tempo, surja realmente a manhã clara e a gente veja com clareza. Para a memória do espírito, funciona do mesmo jeito. Nós vamos ter esse despertar lento, é como um nevoeiro, dizem eles, que se dissipa. Então, nós desencarnamos ou nós despertamos no mundo espiritual, porque não precisa desencarnar para isso,
Durante o sono, a gente também pode ter flashes das nossas existências precedentes, até para entender o motivo de nós estarmos aqui, a razão de nós realizarmos essa vida. É muito importante que a gente não abra mão da pergunta: o que eu vim fazer na Terra? E jamais vai ser a resposta fazer turismo. Nós viemos ao planeta Terra, que não é lá desses mundos mais elevados, ainda está categorizado como planeta de provas e expiações, para realizar o progresso nosso e o progresso do mundo em que nós vivemos. Não vamos esquecer que nós temos uma parte a realizar na obra da criação. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. A reencarnação existe para o nosso progresso, a encarnação existe para o nosso progresso, mas também para que a gente possa realizar a parte que cabe a gente na obra de Deus. E a reencarnação, aí já é a questão 167, volta com o Livro dos Espíritos aqui para a gente poder recordar, ela diz para a gente expiar e progredir. Então, muito mais progredir do que expiar. É claro que na Terra, planeta de provas e expiações, fica muito difícil a gente escapar de uma expiaçãozinha aqui a colar, né? Porque um de nós tem a asinha, tem a auréolazinha aqui, reencarnou só como missionário. Nós estamos, na maioria das vezes, como aprendizes de espíritos bons. É isso que a gente tem que tentar se ver. Não, mas eu ainda sou muito mal, mas eu ainda tenho muitos vícios. Pois é, mas dada a lei de progresso, você já é mais aprendiz do bem do que foi nas existências anteriores. E é por isso que não é tão bom ficar recordando assim. Acaba com essa curiosidade aí de saber se foi príncipe, se foi rainha, se foi cardeal. Esquece isso. Se acabar descobrindo, vai descobrir que não era boa bisca. Vai acabar descobrindo que era pior do que é hoje. Então, bafa o caso. Deixa o passado no passado, tira do passado só a necessidade de progredir, que isso que é mais importante. E aí, percebendo que esse véu vai se levantando lentamente, a gente tem que ter cuidado, porque, claro, pensando do ponto de vista lá do estudo de Kardec, ele fala de espíritos que desencarnaram. E aí, não é igual para todo mundo, como não é igual para nós aqui. Você acorda do mesmo jeito que eu? Você acorda do mesmo jeito que ela? Não. Cada um de nós não tem o seu próprio jeito de despertar. Tem gente que o despertador toca, tem vontade de ter um martelo, dar uma tijolada, jogar o despertador pela janela e ainda fica mais uns 10 minutos na cama. No meu caso específico, tocou o despertador, ou antes mesmo do despertador tocar, eu já estou de pé. E outras pessoas vão ter o seu mecanismo de despertar para o corpo físico. A mesma coisa acontece com o espírito. Então, no caso dos espíritos, quanto mais evoluído é o espírito, mais facilmente ele vai se recordar, mais rapidamente esse véu do esquecimento ou da confusão, da perturbação vai ser dissipado. Mas todos nós passaremos por esse momento. Agora, é lógico, os mais atrasados recordam com mais dificuldade, os mais adiantados recordam com mais facilidade. Daquilo que é importante. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. E aí Allan Kardec, curioso, para matar a nossa curiosidade também, ele pergunta assim, mas o espírito lembra de tudinho, tintim por tintim, como a gente diz, ou são flashes, são pedaços, são só algumas coisas que a gente recorda? E é a questão 306. E é exatamente nessa questão que a gente começa a observar que os espíritos dizem assim, olha, vai depender muito, mas vai depender muito daquilo que a gente tem já conquistado. Para alguns espíritos, a lembrança imediata é só daquilo que é importante. Ah, então é por isso que algumas vezes, diz Kardec, alguns espíritos recém-desencarnados, na verdade, quem responde para Kardec dizendo isso são os espíritos. Algumas vezes, espíritos que acabaram de deixar o corpo físico não se recordam nem do nome das pessoas que eram da família. E a gente diz assim, só pode ser uma mensagem falsa. Vocês sabem, lá na 306 e nas sequências dela, que os espíritos dizem que não, que pode ser simples fato de não ligar importância àqueles detalhes. E é isso que acontece. Quando nós nos recordamos, diz na questão 306 dos espíritos, vem a revelação daquilo que é importante, daquilo que realmente teve consequências, ou foi causa das consequências que nós estamos experimentando. Vamos colocar dessa forma, né? As ações ou as omissões que geraram o nosso estado de bem-estar ou de sofrimento. E aí, se a gente não consegue perceber, né, tudo, vai perceber esses flashes. Então vai ter esses quadros, esses pedaços de um mosaico. À medida que o tempo vai passando, à medida que nós vamos amadurecendo, aí sim vão vindo coisas mais completas. Mas é importante a gente estar atento. A lembrança imediata é daquilo que teve impacto.
é daquilo que teve realmente reação sobre nós. Nós agimos e aí vieram as consequências. Disso a gente se lembra. A gente não lembra? Pode ser que a gente não está mais nem na infância, mas não lembra da primeira vez que queimou a mão numa panela? Ah, deve lembrar, com certeza. Aquela bolha, aquela dor, às vezes o choro da mãe vindo socorrer, porque a gente ainda era pequenininho, encostou na panela que estava no fogão. Né? A gente tem essas recordações, esses impactos. E aí vem uma outra questão interessante, o que é registro de memória. Frequentemente, nós vamos nos lembrar na Terra, e lá como espíritos também, já vamos pensar assim, porque não existe desconexão, porque não existe cessação de continuidade. Como espíritos encarnados, nós seremos muito semelhantes quando espíritos desencarnados, lembraremos daquilo que mexeu com as nossas emoções. O registro na memória, ele é baseado na intensidade da emoção, seja boa ou ruim, mas ele é baseado na intensidade das emoções. Então, à medida que nós sentimos um impacto emocional muito forte de um fato, aquilo fica. Por isso que muitas vezes nós lembramos com mais facilidade das nossas bobagens, porque elas tiveram consequências emocionais muito mais graves. E algumas vezes deixamos cair no esquecimento aquele momento feliz, aquele momento de brincadeira. Você lembra da primeira vez que jogou peteca? Eu não faço a menor ideia. Né? Lembra da primeira vez que comeu uma fruta que você come todo dia? Eu não faço a menor ideia. Porque aquilo não me impactou. Então é lógico, a gente vai lembrar sempre daquilo que nos impacta. E aí esses bloqueios de memória não são bloqueios de memória. Alguns são. Ah, sim. Espíritos muito atrasados, até para que não sofram muito, passam por esse momento. Eles ainda vão continuar no mundo espiritual se sentindo e agindo como se fossem encarnados. Tentando inclusive sentir e viver como se ainda tivessem o corpo físico. Esperam até alguém abrir a porta de uma sala para eles entrarem. Mesmo sabendo que como espíritos, ou sentindo que como espíritos eles não precisam. Não conseguindo explicar por que de repente eles estavam num lugar, pensaram em outro lugar, pum, apareceram nesse lugar. Eles não sabem explicar. São os muito atrasados. Os mais ou menos, aqueles que estão ali naquela fase intermediária, que nem nós, eles vão começar a perceber isso sendo desvendado. E aí é lógico, algumas dessas questões, como os espíritos colocam para nós, são intencionais. Para que lembrar de alguma coisa que não teve importância nenhuma? Então o espírito só vai trazer para a memória aquilo que for imediatamente importante para ele. Depois, se ele quiser, aí ele mergulha nos detalhes. Se ele quiser, ele vai perceber a razão. Isso é a questão 306b. Kardec pergunta se o espírito percebe a razão de ser das coisas que passou na vida. Pensa bem, pensa aí. Ah, eu passei por um momento muito grave, eu caí de uma árvore, eu quebrei o braço, eu fiquei 2 meses imobilizado. Quando você desencarnar, vai parar para pensar assim, mas por que aquilo aconteceu, né? Pode ser que tenha sido importante, porque aquele momento em que nós ficamos limitados nos levou a uma enfermidade prolongada, por exemplo, já na idade mais madura. Tudo isso tem uma razão de ser, que nos educa, que sempre visará nos educar. Essa é a questão. Nada nas leis divinas, nada das ações que nós cometemos, mesmo violando as leis divinas, deixará de ter consequências nas leis divinas. Então, tudo nas leis divinas visa o nosso bem, o nosso progresso, o nosso amadurecimento, o nosso despertar. Porque muitas vezes só a dor é que funciona como despertador para nós. Por isso que quando nós desencarnamos e vemos as nossas dores daqui e pensamos naquele momento que a gente arrancava os cabelos, que a gente chorava muito, e olha assim, mas puxa vida, mas foi exatamente esse momento, foi exatamente nessa hora aí que eu resolvi largar aquela vida de gandaia, largar aquela vida de erros e me dedicar ao progresso. Então, aquele momento de dor eu vou agradecer a ele. É isso que o Espírito faz. Quando ele começa a fazer as suas reflexões, só guarda, só lembra, só usa o que é importante. E aí fica a lição para nós aqui agora. Eu falei que a gente ia estudar os espíritos que desencarnaram, lembrando das suas existências, pensando em nós que estamos aqui encarnados. Como a gente viu ali nas questões 304, 305, 306 do Livro dos Espíritos, os espíritos só vão lembrar daquilo que é importante. Então pensa bem aí você comigo. Vale a pena a gente aqui agora ficar remoendo coisas insignificantes? Ah, porque aquele coleguinha colou chiclete no meu cabelo quando a gente estava no jardim de infância, por isso que agora, com 60 anos, eu não falo com ele. Eu estou fazendo uma caricatura, mas bem que acontece, né, gente? A gente guarda
lixo mental. A gente guarda lixo emocional. Essa é a questão. E aí a proposta é deixar que esses momentos escoem. Quando a gente estiver no mundo espiritual, a gente vai saber a razão deles. Se for importante. Se não for importante, até isso vai cair no esquecimento, vai continuar no esquecimento. Então, assim, vamos viver o momento sem prisões do passado, sem ansiedade em relação ao futuro. Porque é isso que nos colocam essas questões. Se nós vamos lembrar daquilo que é importante, vamos começar a fazer momentos importantes. Vamos começar a produzir experiências importantes, porque é isso que conta. E aí vamos trocando, né? Lembrando que é emoção que imprime na memória os registros. Se a gente tem um monte de registros de memória ruins, dolorosos, pesados, inconvenientes, está na hora de acordar aí, espíritas. Vamos começar a praticar coisas que gerem boas emoções, que gerem boas memórias. E aí o que vai acontecer? Nós vamos começar a encher as nossas memórias exatamente como um HD de um computador, né? Vamos pensar lá num disco de armazenamento de um computador. Ele tem um espaço, embora cada vez mais a gente veja discos grandes, 2 tera, 3 tera, né? E vai aí para um monte de outro espaço. Por mais que a gente imagine aumento de espaço, vai chegar uma hora que é limitado. E aí o que acontece com a maioria de nós, principalmente aqueles de nós que temos aquele computador velhinho, que tem ainda lá um disco rígido de pouco espaço? Para guardar uma nova memória, para guardar um arquivo novo, muito frequentemente a gente tem que apagar os arquivos velhos. Só que apagar arquivo velho no computador não apaga. Só deixa de dizer para a memória, para o computador, onde é que está guardado aquele registro. Mas, como aquele registro já não consta mais como espaço ocupado, a memória vai lá e guarda coisas novas, guarda o arquivo novo. Aí você transforma. Aí você muda a informação que está registrada. No nosso cérebro, para nós como espíritos, vai funcionar do mesmo jeitinho, gente. É necessário trocar experiências ruins por experiências boas. Trocar emoções ruins por emoções boas. E aí substituir na nossa bagagem espiritual as memórias ruins por memórias boas. É isso que a gente tem que fazer. É para isso que a gente está com esse tema de hoje. Não é para ficar sabendo como é que os espíritos se recordam lá. É para a gente poder entender o que a gente tem que fazer aqui, agora. Senão, a gente vai continuar vivendo aquela vidinha mais ou menos. Senão, a gente vai continuar acumulando lixo mental e lixo emocional. Está na hora, espíritas, de nós reconhecermos e fazermos uma faxina. Por isso que vem a sugestão de não ficar escarafunchando o passado agora. Porque o nosso passado está cheio de lixo. De novo, a lei do progresso. Se nós hoje estamos na melhor condição que nós nunca estivemos antes, então para que eu vou lembrar do passado e saber que eu valia menos? Que eu cometi mais erros? Para ficar me lamentando, para ficar me culpando? Ai, eu fui um cardeal muito malvado. Eu, hein? Quero lembrar disso não. Quero pensar no que eu posso fazer a partir de agora. Pensar no que eu pude fazer agora, como espírita, como pai, como professor, como trabalhador, e você aí também. Como espírita, como mãe, como educadora, como engenheira, como advogada, o que for. A condição que nós estivermos vivendo agora é a melhor para o nosso progresso. Então vamos aproveitar o tempo e não ficar acumulando lixo mental. Se não, é lógico, se a gente não sabe realizar. Mas é importante a gente começar desse princípio. Eu vou recordar só o que foi importante. E mesmo assim, para poder servir de base para novas conquistas, para correção de rota, se eu lembrar de alguma coisa negativa, ou para impulso de progresso, se eu lembrar de alguma coisa positiva. Isso sim. E aí a questão 307 vem exatamente colocando isso. Kardec pergunta qual é o mecanismo de lembrar, qual é o jeito de lembrar. E ele pergunta assim, aparece de repente? Surge na memória de estalo ou vai como um quadro que a gente assiste, como por exemplo uma visita a um museu em que você vê cenas históricas. Como é que o espírito se recorda? Aquilo surge como um tudo, já está lá dentro dele? Ou ele assiste a sua própria vida como numa tela? Muitas vezes, em reuniões mediúnicas, a espiritualidade projeta. Pensa bem, como é que nós temos nos romances bons, de novo, eu vou falar dos romances bons, só eles que contam, tá? Como é que a gente tem nos romances bons do próprio autor espiritual, quando ele fala da sua própria vida? No caso, há 2000 anos, Emmanuel fala da sua própria vida. Mas ele relata conversas de Lívia com o Pôncio Pilatos, que ele não testemunhou. Ele relata momentos daquelas tramas da esposa do tio contra ele, contra a Lívia, que ele não testemunhou. Mas isso está tudo registrado na memória dos outros personagens.
e fica à disposição para consulta no mundo espiritual. Então é como se existisse no mundo espiritual uma gigantesca biblioteca de memórias, de experiências e de cenas. E aí vem a questão que Allan Kardec coloca na questão 307. Como é que o espírito se recorda? Como é que o espírito se lembra? Ela se reflete na memória do espírito? Ou ele assiste como se fossem quadros? E aí os espíritos respondem assim, uma e outra coisa. Se o espírito quiser, ele pode trazer para dentro de si as informações que ele tem guardadas. Se não quiser, ou se ele optar por outra coisa, ele pode ver as cenas da sua existência nesse grande arquivo que existe aí no universo, no mundo espiritual, a respeito das nossas ações. Agora, uma coisa mais importante que é colocada nessa resposta é o seguinte, só vão trazer para a memória, só vão trazer lembranças daquilo que foi mais relevante, daquilo que tem a ver com a condição espiritual que o espírito ocupa naquele momento. Detalhes mínimos, coisas insignificantes, elas podem servir para compor um romance. Se o espírito se propuser compor um romance, certamente ele vai pesquisar. Que deve ter sido o que Amélia Rodrigues fez, deve ter sido o que Humberto de Campos fez, quando escreveram aqueles relatos tão bonitos que não constam dos evangelhos, mas que são belíssimos. E constam da obra de Humberto de Campos, no Boa Nova, de Amélia Rodrigues, em várias obras psicografadas pelo Divaldo Franco, que trazem relatos de conversas de Jesus com personagens que às vezes nós nem vemos nos evangelhos tradicionais. Então eles foram pesquisar, aquilo lá está registrado. E aí, lógico, fragmentos e lembranças são mais frequentes. Por quê? Porque são as únicas coisas que dizem respeito, são as únicas coisas que realmente impactaram. E a gente só vai lembrar do que impacta. Aqueles detalhes mais longos, aqueles roteiros inteiros de vida, como a gente vê nos romances, só se tiver uma intenção, só se tiver uma razão de ser. E é isso que vai explicar os bons romances. Os bons romances têm uma razão de educar. Mesmo quando a gente vê a vida de um personagem cruel, de um personagem malvado, e ele vai se transformando através dos processos das dores, a gente pensa assim, poxa, eu não quero passar por o que ele está passando, não. Então deixa eu me melhorar aqui agora. Esse é o bom efeito dos romances. Só fazer a gente chorar, ou só fazer a gente ficar com raiva do personagem, desejar que ele seja queimado na fogueira, desejar que ele seja comido pelos leões, isso não ajuda. É gastar tempo. É perder tempo. Então, para de aprender doutrina espírita em romance. Romance não ensina doutrina espírita. Romance traz aplicação. Romance traz consequências. E só os bons. Os romances ruins a gente não deve nem assistir, que nem deve não assistir novelas essas que aparecem por aí, que só destacam o lado negativo das criaturas e o lado negativo das situações da sociedade. Mas, voltando aqui à nossa ideia de recordação, porque muitas vezes a gente não tem esse detalhe, essas coisas que estão ali, não lembra, não quer lembrar. E aí, lembrar de todas as existências faz sentido? Você já imaginou? Para e pensa aqui, não precisamos lembrar de outra existência não. Você lembra de quando caiu o seu primeiro dente? Aquele dentinho de leite? Eu não me lembro. Tem tempo demais que isso aconteceu. Então, lembrar da coisa da infância, normalmente, se a gente lembra, vai ficar envergonhado, porque fazia bobagem. Né? Imagina aquela cena da criança que tira a fralda suja dentro do berço, que suja o berço todo. Eu não quero recordar disso não. Pode até ser que alguém conte, mas você fez isso quando era bebê. Eu não me lembro e nego até a morte que fiz, se é que fiz. Na minha época não tinha fralda descartável, então não era bem por aí que as coisas seguiam. Mas, voltando aqui à nossa questão das recordações, não é uma coisa de valor. Ficar perdendo tempo. O espírito não gasta espaço de memória com recordações desnecessárias. A lembrança para ele sempre é do necessário. E de novo a gente traz para cá lições para nós. Lições que são importantes para nós. Lições de desapego, lições de observação e melhor uso do nosso tempo. Não acumular lembranças desnecessárias. Não acumular lembranças inúteis. E aí vem uma proposta boa de Jesus, né? O do desatar e deixar ir, principalmente em relação à mágoa. Guardar mágoa é ocupar um espaço enorme na nossa memória com emoções e lembranças ruins. Daí a necessidade do perdão. Não vamos imaginar que é aquela coisa mais fácil do mundo, né? A gente está lá sendo apedrejado ou sendo crucificado e diz, ai Senhor, tem piedade daquela pessoa, porque ela não sabe. Isso aí quem fez foi Jesus, que já está na condição de espírito puro. A gente vai começar perdoando, não fazendo mal, não retribuindo mal com mal também. Já é uma grande conquista. E aí começar a perceber, então, qual é a verdadeira utilidade desse momento e das memórias. Isso é que é o mais importante.
Isso é o que vai contar para isso que nós estamos realizando aqui. E aí Allan Kardec abre então, nesses estudos que nós temos lá das recordações das vidas da existência corporal, uma reflexão interessante sobre a utilidade, sobre o valor, e aí mais diretamente pensando nos desencarnados, porque de vez em quando, vamos imaginar nessa época difícil de pandemia, quantos de nós vimos entes queridos, vimos amigos queridos, parentes, gente muito próxima ao nosso coração que desencarnou. E aí tá lá aquele armário cheio de roupa, cheio de vestido, cheio de bijuterias daquela criatura que a gente amava tanto, daquela irmã, daquela prima. Aí você, ai, isso aqui é da fulano. Cria um memorial do fulano de tal, guardando os objetos. Né? Ou então, cria a gente teve uma comediante no passado que construiu uma pirâmide para colocar o corpo dela quando ela desencarnasse, lá na cidade onde ela nasceu. Gente, isso não faz muito sentido. E aí Kardec começa a perguntar para os benfeitores espirituais, mas para ensinar para a gente. Olha como isso é interessante. Hoje, pode ser aqui, encarnado, a gente dê muito valor àquele relógio, a gente dê muito valor àquele terno, a gente dê muito valor àquele vestido de noiva, né? A gente dê muito valor às fotos de alguém querido que desencarnou. Mas como é que o espírito percebe isso? Como é que o espírito sente isso? E aí Kardec pergunta, na questão 309, como é que o espírito encara o corpo que ele acabou de deixar? Aí vamos pensar no desencarnante. E vamos fazer uma projeção. E os espíritos respondem assim, como uma veste imprestável, que ele fica feliz de se livrar dela. Normalmente pensando aqui no caso de espíritos que estavam atravessando um momento de dor, que haviam envelhecido, o corpo estava muito limitado, muito debilitado. Então, lógico, como o espírito não envelhece, como o espírito não se depaupera como o corpo, aquele corpo frágil, depauperado, adoecido, vira uma prisão. Vira uma veste imprestável, como dizem os espíritos a Kardec, que ele fica feliz de se livrar. Mas, é lógico, que não é bem assim para todo mundo, né? A gente tem que tomar um cuidado danado que, quando essa desencarnação acontece dessa forma suave, do gastar-se o corpo e as energias que faziam esse corpo viver, e o espírito se desprende suavemente, é dessa forma. Olha o corpo como uma veste imprestável que ele não queria mais. Agora, se a gente está no auge da vida física, e sofre um acidente, ou então, pior, comete suicídio, a gente ainda está muito preso às sensações do corpo. Aí vai sentir muito. Aí vai sofrer muito a separação. Nesse caso, o corpo não é uma veste imprestável da qual o espírito gostaria e fica feliz de se livrar. Ao contrário, ele se torna aquela prisão dolorosa, da qual o espírito precisa se libertar, mas não consegue frequentemente, pelo menos num tempo rápido, num tempo ágil. E aí é isso que acontece. E Kardec então pergunta, e passado um tempo, e já alguns anos depois da desencarnação, será que o espírito vai reconhecer os ossos do corpo que ele usou? Vai reconhecer os objetos que ele usou? Só se forem relevantes, é o que os espíritos respondem. Só se tiver importância. Então acaba com o culto ao cadáver, né? Se nós espíritas optarmos para melhorar a questão ambiental, melhorar a ocupação do espaço, não ficar criando culto ao cadáver, quanta gente, sepultou um ente querido numa determinada cidade e sempre lá na época do finados vai fazer uma visita aos despojos, vai limpar a sepultura, uma vez por ano só também, né? Mas vai limpar a sepultura, vai fazer aquele culto aos despojos materiais. Ou então fica cultuando dentro de casa. Desencarnou um parente, um filho, mantém o quarto do filho fechado. É imensamente doloroso, gente. Ninguém de nós vai negar. Eu fico arrepiado só de pensar na ideia de um dos nossos filhos queridos ir antes de nós. Mas é doloroso, é uma dor que acontece. Mas manter o quarto fechado, manter os objetos sem uso, isso aí é contraproducente, vai virar uma prisão dolorosa para o desencarnante. Então é muito importante a gente começar a realizar esse desapego. Os objetos de uma pessoa, de um espírito que acabou de deixar a Terra, pergunta Kardec, quando eles são o foco do nosso pensamento, eles atraem a pessoa. Mas o que atrai é o pensamento, não é o objeto. Então a gente pode sim deixar aquelas roupas que iriam dar traça e entregar para uso para algumas pessoas. Claro que elas podem estar muito fora de moda, mas, gente, sempre vai haver alguém para dar um uso àquilo. E a gente ficar guardando, deixando que aquilo se destrua, guardar objetos para a inutilidade é muito negativo. Sem contar que nos aprisiona emocional e mentalmente e acaba repercutindo também sobre o desencarnado. Então nos desapeguemos e ajudemos os espíritos a se desapegarem. É lógico
Porque Allan Kardec pergunta a respeito do respeito pelos objetos, do respeito pelos restos mortais, se isso tem a ver e se isso atrai o espírito. E eles voltam a insistir na questão 311, que o que atrai são os pensamentos. Ou seja, se em vez de ficar olhando para uma foto, se bem que fotos trazem boas lembranças, não precisamos nos desfazer de todas. É bom ter boas lembranças, até porque você pode, por exemplo, ter o seu filho que quer saber como é que era o avô que ele não conheceu. E aí a gente ter uma foto lá do papai é ótimo para mostrar. Ter uma foto desse filho é muito interessante, que o meu filho mais velho passou por uma experiência dessa recente. O meu pai desencarnou, ele tinha 5 aninhos, não lembra do avô. O mais novo nem chegou a conhecer o vovô encarnado. Mas, certa vez a gente encontrou uma foto de aniversário de 2 anos do Maurício Júnior. 2 ou 3 anos, em que meu pai estava presente. E aí ele ficou olhando para aquela foto e alguma coisa interessante foi acontecendo ali, porque a gente percebia sensações. Ele não tinha lembranças, mas ele tinha as emoções daquele momento. Então guarda aí uma foto, guarde lembranças, mas não fique transformando isso num memorial. Aquele canto que ninguém pode mexer, aquele oratório, porque quase tem gente que constrói um oratório para os entes queridos. Não, a memória dos antepassados, ela deve ser sim cultivada nos nossos sentimentos, muito mais do que nos objetos. Essa é uma questão importante. Então, não fica lá olhando para aquela roupa que a fulana gostava, para aquela joia que a fulana usava, para não sei o quê. Se desfaça disso, mas se desfaça com a certeza assim, estou dando porque outras pessoas vão ter utilidade, aquilo que lhe foi útil, meu ente querido. Que para você não tem mais importância. Sempre fazer isso. Estava assistindo há poucos dias um Pinga-Fogo com o nosso querido Elahá, e ele comentava exatamente a respeito desse processo do desapego das coisas dos entes que desencarnaram. Para que não seja feito como um jogar no lixo, mas para que a gente realmente tenha em mente, olha, estou me desfazendo dos objetos que eram seus, mentalmente pensar isso. Mas eu continuo pensando em você, que é o que os espíritos orientam Allan Kardec ali na questão 311. Que é o que eles sugerem para o codificador, que são os pensamentos que atraem. E aí, lógico, a gente tem que estar muito atento, porque os nossos pensamentos vão sintonizar com os deles. E aí eles vão se recordar de tudo que viveram aqui. Se a gente começar a pensar naquele ente querido, que desencarnou de Covid, por exemplo, só no período que ele ficou entubado ou entubada lá no CTI, olha quantos pensamentos dolorosos nós vamos mandar para alguém que acabou de passar por essa experiência. E aí eu vou precisar recorrer, inclusive, ao texto para que vocês acompanhem comigo. Porque Allan Kardec, na questão 312, coloca isso. Lembrar, ao recordar e viver acontecendo aí, ó. Lembrar-se dos sofrimentos. Faz o espírito sofrer de novo? Olha só o que pergunta. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corpórea? E os benfeitores respondem, frequentemente eles a conservam. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem desfrutar como espíritos. E essa é uma questão, né? Isso acontece para os espíritos desmaterializados, para os espíritos mais evoluídos. Porque aí sim, ele percebe, puxa vida, eu passei por isso tudo e agora olha só, não tenho mais câncer, não tenho mais aquele corpo com artrose, com artrite, consigo andar. Eu contei até num dos vídeos que a gente fez de uma amiga muito querida, que aos 2 anos teve paralisia infantil, passou a existência inteira presa a uma cadeira de rodas, a aparelhos de ortopédicos, e quando desencarnou, veio se manifestar numa reunião e disse assim, agora eu posso dançar. Então essa é a percepção. Viveu preso, passou por sofrimentos? Sim. Compara isso? Lembra? Sim. Mas quem tem mais evolução olha para isso com a alegria de não estar mais passando por isso, de não precisar mais passar por isso. A mesma coisa com relação aos prazeres, com relação às satisfações. As coisas que a Terra nos trouxeram de prazeres e satisfações, para o espírito pode não ter significado nenhum. Olha o que Allan Kardec pergunta na questão 313. O homem que foi feliz neste mundo, lastima a felicidade que perdeu ao deixar a Terra? Porque é uma das coisas que a gente pode imaginar. Puxa vida, eu fui rico, eu fui belo, eu me alimentava bem, desencarnei, não tenho mais nada, não vou mais poder comer pizza. Ora, gente, eu estou fazendo uma brincadeira bem pequena, bem infantil, mas é verdade, muita gente pode imaginar que não quer desencarnar para não ficar sem café. Muitos de nós que gostamos tanto de café, e eu sou um desses, costumam dizer assim, será que tem café no mundo espiritual? Calma, gente, tem coisas muito melhores. E aí os espíritos respondem para Allan Kardec no seguinte sentido. Só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura.
e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Então, deixa quieto. Essas coisinhas que a gente curte tanto aqui no mundo espiritual, quando a gente chegar no mundo físico, quando a gente chegar lá no mundo espiritual, nem dá tela para elas, se nós estivermos desapegados. Então é uma proposta. Essas questões são um convite ao nosso desapego. Desata, deixa aí, se livra dessas amarras, se livra das coisas, do interesse pelos objetos. Ah, mas e aí as coisas que nós fizemos aqui? É um outro módulo que aparece nessas questões. Será que a vida terrena interessa para o espírito? Será que quando eu desencarnar, eu ainda vou querer saber se a minha sala lá na universidade está sendo ocupada por um outro professor, o meu laboratório, que eu levei tanto tempo para montar, está sendo ocupado e bem usado? Ou será que nada disso vai me importar mais? Essa é uma questão interessante. E Allan Kardec então começa a fazer questionamentos. Principalmente aqueles que dizem assim, eu não quero desencarnar. Tem gente que usa como desculpa isso, presta atenção, hein? Tem gente que usa como desculpa, eu não quero desencarnar porque eu ainda não terminei a minha missão. E aí, às vezes a missão é fazer uma obra, às vezes a missão é criar os filhos, é ver os netos formados. Tem gente que vai barganhando com Deus, eu quero ver meus filhos formados, aí forma os filhos. Agora eu quero ver meus netos formados, só para não deixar a terra, só para não deixar os prazeres da terra. É lógico que a gente não tem que querer desencarnar antes de aprender tudo que a vida material tem para nos ensinar. Mas ficar agarrado a ela também não vai ajudar muito. Não vai fazer a gente crescer. E aí, olha que coisa interessante que Allan Kardec pergunta na questão 314. Se o espírito fica preocupado de deixar aqui na vida espiritual, na vida material, quando ele desencarna, os trabalhos inacabados. Ele diz, não. Os espíritos mais amadurecidos, os espíritos que já despertaram, sabem que haverá continuadores. E mais do que isso, se eles têm um pouquinho de condição a mais, eles mesmos vão inspirar outras criaturas a serem continuadores dos trabalhos que eles tinham realizado. Não vão ficar preocupados, não. E aí Kardec pergunta, mas e aquilo que a gente produziu? Um pintor fica interessado nas suas telas? Vai visitar suas telas no museu? Um escritor, como é que ele acha? Como é que ele avalia seus livros? E aí os espíritos dizem na questão 315 que frequentemente nós somos críticos das obras que fizemos na Terra. Olhamos para elas como espíritos, se mais amadurecidos, hein, gente? Se mais amadurecidos, se atrasados, se vaidosos, se orgulhosos. A gente fica muito bravo quando alguém fala mal de uma obra nossa, seja aqui encarnado como desencarnado. Mas se mais amadurecidos, se mais evoluídos, se em condições de ver a vida do ponto de vista espiritual, muito frequentemente nós vamos olhar assim, nossa, mas eu tive coragem de escrever isso nesse livro, que coisa mais chinfrim, que coisa pouquinha, hoje eu conheço tanto melhor. Puxa, mas eu pintei esse quadro. Ah, mas eu hoje usaria outras paletas de cores. Ih, mas eu compus essa música. Mas sabe que aquela nota ali podia ser diferente? Eu podia botar um tom para mais, um tom para menos. Somos críticos das nossas obras, porque com a visão de espírito que nós temos, com a visão de desencarnado, nós temos a habilidade de olhar as coisas, olhar inclusive as nossas obras aqui na Terra, com a perspectiva das consequências, do proveito delas para a nossa condição espiritual, e não apenas para a satisfação material. Então é muito importante, é chamativo até, que nós nos observemos como essas criaturas. Que nós pensemos assim, eu tenho que me desapegar, eu tenho que me desapegar, eu tenho que me desapegar, porque tudo que me mantém preso, todos os conceitos errados, não, porque tem conceitos certos que não nos mantêm presos. Eles servem de vínculos, eles servem de laços afetivos. Mas alguns outros não, outros são grilhões, são cadeias mesmo que nos mantêm presos. Então é lógico trabalhar o desapego dessas coisas todas. Até porque a gente entende bem que cada um das nossas áreas vai ter interesse. É lógico, tem espíritos interessados pela engenharia, tem espíritos interessados pelas artes, mas por aquilo que dizem os amigos espirituais a Kardec, que elas podem trazer de boas consequências. Os atrasados não. Os atrasados são mais mesquinhos mesmo, ficam apegados ali aos aplausos, ao valor que as pessoas dão. Mas isso é da condição de cada um. O que prova que tanto no mundo espiritual como aqui na Terra, o que conta realmente para as nossas reações é a nossa condição, é a nossa elevação espiritual ou o nosso atraso espiritual. E aí aparece um item, a questão 317, porque ela tão do momento atual, nós temos a necessidade cada vez maior de ampliar os laços afetivos, de ir além das fronteiras, de olhar a partir das fronteiras, a partir do intrafronteiras, mas também ir além.
Nós temos visto, por exemplo, vou usar um exemplo muito do dia a dia, afinal de contas nós estamos gravando esse vídeo em outubro de 2021 e ele vai ser visto por todos, né, ou pelas pessoas ao longo do tempo, mas aqui vamos situar no contexto. Nós estamos ainda em pleno processo de vacinação contra a pandemia de Covid-19. E nós vemos agora criaturas, países, nações, pessoas, pensando apenas nos seus nacionais. Então é a terceira dose, é a dose de reforço, e aí em torno há países que não conseguiram aplicar a primeira dose. E aí o dirigente da Organização Mundial de Saúde estava comentando que isso é um risco, porque naqueles países onde não foi aplicada nenhuma dose, o vírus continua circulando, o vírus pode sofrer mutações, pode surgir uma variante nova resistente às vacinas e voltar aqui para nosso país, voltar para as nossas fronteiras, porque o vírus não respeita fronteiras, não é? Então olha que coisa interessante a questão 317. Kardec pergunta assim: após a morte, os espíritos conservam o amor à pátria? Quer dizer, esse nacionalismo, essa ideia de que só nos interessam os nossos compatriotas, né? Esse patriotismo exacerbado, que na verdade não tem muito de realidade não, porque muita gente usa patriotismo só como fachada, para enganar os trouxas, como a gente tem visto acontecer por aí, principalmente nesses dias de hoje, nessas nações que estão caminhando para os desvios, caminhando por assassinar as democracias. As pessoas chamam o patriotismo como uma justificativa para causar mal, para fazer segregação, para denegrir os outros, para colocar os outros em condição complicada, diferente, subalterna. E aí os espíritos respondem assim, olha só, o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria está onde se achem as pessoas que lhes são simpáticas. Então pode ser que nós estejamos reencarnados aqui no Brasil, mas que os nossos laços afetivos não tenham vindo todos para cá. E de repente em um outro país, quem de nós não tem seus lastros na Europa, por exemplo, no velho continente? Num outro país, existam grupos de pessoas, grupos de espíritos, que nos são tão caros, ou então expressões culturais que nos são tão queridas que nós nos sentimos mais de lá do que daqui. Isso pode acontecer e não é crime. Então a ideia aqui é a gente ser menos nacionalista, o que não quer dizer que a gente tem que ser entreguista, né? Deixa todo mundo vir aqui e tomar conta das nossas riquezas nacionais. Não, porque se nós estamos reencarnados num país, nós temos o compromisso de fazer com que esse país floresça, mas não apenas este país. Nós temos o compromisso de fazer que esta terra floresça como um globo capaz de acolher espíritos em regeneração e não sirva apenas como esta prisão de provas e expiações em que ela ainda é. E aí a gente começa a perceber que os espíritos falando, onde estão os nossos afetos, aí está a nossa pátria. Onde estão os nossos sentimentos, aí está realmente a nossa nacionalidade. Então tenhamos um cuidado danado para não permitir que a ideia de patriotismo nos transforme em xenófobos, em criaturas que repelem os outros, que repelem os diferentes. Porque, gente, da xenofobia para a homofobia, para a misoginia, vai um traço muito pequeno. Então, qualquer um que seja capaz de segregar o diferente nacional, também será capaz de segregar o diferente comportamental. Por isso o alerta dos espíritos, para que nós busquemos focar o nosso acesso aos sentimentos, à qualidade dos sentimentos que nós temos, porque é isso que nos interessa. E aí, como nós já estamos chegando bem ao termo dessa nossa tarefa, vamos pensar aqui um cadinho? Vamos pensar assim, o que esse conhecimento que Allan Kardec traz para nós? E eu recomendo, de novo, Livro dos Espíritos, questões 304 a 319. O que essas questões, que dizem respeito aos espíritos desencarnados, lembrarem do que eles viveram na Terra, têm de importante para nós encarnados? Primeiro, a lição do desapego. Segundo, essa questão de que a gente vai melhorar. A gente vai melhorar. Ao observar, ao recordar, ao chegar ao mundo espiritual e ao olhar para as nossas experiências, nós podemos modificar a nossa forma de pensar e de agir. Que é isso que Kardec coloca na questão 318. Olha só, as ideias dos espíritos se modificam no estado errante, quer dizer, desencarnei, vou olhar a vida de forma diferente? E eles respondem assim, muito. Sofrem grandes modificações à medida que o espírito se desmaterializa. Às vezes, ele pode permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e o espírito vê as coisas mais claramente. É então que procura os meios de se tornar melhor. Essa é uma questão importante. Cada um de nós, aqui ou agora, ou depois, vai despertar. Seria muito bom se a gente despertasse aqui.
Olha quanto que a doutrina traz para nós. Espera aí, você não precisa desencarnar, né? Para viver esse negócio aqui da questão 318? Já que a gente tem a informação da questão 318, que ela diz para nós exatamente isso, que nós vamos, à medida que nos desmaterializamos, à medida que nos distanciamos da vida material, vamos vendo as realidades, as coisas de forma diferente, então a gente pode começar a viver isso agora. Não precisa esperar desencarnar para isso. Não espere desencarnar para se desapegar. Não espere desencarnar para trocar memórias e emoções negativas por memórias e emoções boas. Mas como, Maurício, que eu vou ter memórias e emoções boas? Faça ações boas. Realize coisas boas para o seu progresso. Realize coisas boas para o progresso da coletividade em volta de você. E as suas emoções vão se limpar. As suas emoções vão se tornar mais claras e elas vão imprimir nas suas memórias. Para você, para mim, para ela, para todos que estão assistindo esse vídeo. Vão imprimir nas nossas memórias as nossas boas ações, as nossas ações de transformação, de progresso espiritual, vão imprimir nas nossas memórias coisas boas, para a gente ter o que recordar de forma mais suave no mundo espiritual. Então reflita aí, aproveite esses 15 dias entre uma palestra e outra para fazer reflexões. Vamos pensar, não adianta olhar para o passado, não adianta ter ansiedade em relação ao futuro. Trabalhe e viva o presente. Ciente de que passado existe e que a gente já viveu lá e já fez coisa muito ruim. Ciente de que futuro virá e será do jeito que nós fizermos esse futuro agora aqui no presente. Nós estamos construindo o nosso amanhã no nosso hoje. Como é que você tem agido? Como nós temos construído esse presente, esse futuro aqui no presente? Será que temos feito direito? Será que temos realmente acumulado tesouros no céu, onde as traças não roubam, não roem, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem não corrói? Ou será que nós estamos ainda agarrados em ter coisas aqui? Pense nisso. Reflita aí. Aproveite esses instantes e pense como nós vamos crescer. Porque se nós não temos a capacidade de mudar, somos cabeças duras. Se nós somos muito gelatinosos, muito fluidos, se nós atendemos o que cada um diz, se nós seguimos fake news nas internets, nós também não estamos sendo bem corretos. Precisamos amadurecer. E amadurecer, então, nós vamos perceber, nós vamos melhorar para servir melhor. Servindo melhor, nós vamos ser instrumento da paz. Vamos trabalhar de forma construtiva para o nosso progresso, para o progresso do mundo que nós vivemos. E aí, lógico, se esse mundo que nós vivemos progride, o que nós vamos ter? Estado de mais felicidade, estado de mais paz. E nós, com essas mãozinhas aqui encarnadas, a minha, a sua, dela, dele, com essas mãos, com esse corpo que nós ainda usamos, é que nós vamos transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo de paz. Muita paz para todos vocês, muito obrigado e eu espero muito que essas reflexões lhe ajudem, como tem me ajudado, a agir de forma diferente, desapegada e buscar ser instrumento do amor e da paz que Deus quer semear na Terra. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos e muito obrigado pela sua atenção.